Oi, eu sou a Silvia Souza, sou mestre em Educação Especial pela Federal de São Carlos, sou doutora em Psicologia pela USP, sou pós-doutora em Psicologia Experimental pela USP de São Paulo, sou pós-doutora em Motricidade Humana pela Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa, sou docente do Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento e do Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento e sou coordenadora do LADEG. O LADEG é o Laboratório de Avaliação e Desenvolvimento de Jogos Educativos. Ele foi fundado oficialmente em 2015 por mim e duas alunas, na ocasião, alunas do Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento, a Gabriele Gris e a Isadora Perkoski. De lá para cá, muitos dos meus estudantes de pós-graduação têm passado pelo LADEG e lá a gente tem desenvolvido e avaliado tecnologias. Entre essas tecnologias estão os jogos educativos. Como começou a ideia de desenvolver jogos educativos? Ela começou no meu doutorado. Eu fazia doutorado na USP e trabalhava com um procedimento que é o procedimento de CRMTS, Constructor Response Matching to Sample. E eu trabalhava com pais, então eu ensinava pais a usarem esse procedimento com seus filhos. E o que a gente observou foi que os materiais que eu fornecia para os pais eram pais de baixa renda, então os materiais que eu fornecia eles levavam para casa para trabalhar com os filhos e um dia uma das mães me disse: você não sabe a alegria que foi as crianças brincarem com o seu jogo. Só que não era um jogo, eram cartas brancas com letras impressas sobre ela. E eu falei: como assim? Ela falou: eu recorto pedaços de revista velha da minha casa, recorto palavras e elas usam as letras que você me deu para montar essas palavras, assim como você me pediu no procedimento. Só que agora elas competem entre si para ver quem monta mais rápido e corretamente. Foi a partir daí que me veio a ideia, bom, se algo que não é tão bonito, tão interessante virou um jogo, por que não construir um jogo de fato? E foi daí que surgiu o Abraquedabra, que foi o primeiro jogo confeccionado por mim. Esse jogo foi testado e avaliado por estudantes do programa. Hoje a gente tem mais de 8 estudos desenvolvidos com o Abraquedabra. Daí partiu a ideia de fundar o LADEG, de criar um laboratório no qual a gente pudesse desenvolver tecnologias pautadas em conhecimentos da análise do comportamento, né, em princípios, em conceitos da análise do comportamento e que pudessem ser usados para o ensino ou para otimização, para melhora de comportamento. Os jogos geralmente não são desenvolvidos por psicólogos, são desenvolvidos por pessoas da área do design, do game design. Então, um dos desafios foi me apropriar desse conhecimento ou de um pouco desse conhecimento. E eu contei muito com a colaboração das minhas alunas de pós-graduação. Então, o fato de eu ter estudantes de pós-graduação envolvidas no desenvolvimento dessas tecnologias, que foram buscar esses conhecimentos junto comigo, ajudou bastante. Então, esse foi um dos desafios. Além disso, desenvolver tecnologias não é um negócio barato. A gente precisa não só ter alguns desses conhecimentos do pessoal do game design, e para isso eu tenho contado bastante com a ajuda do departamento de design aqui da UEL, a professora Rosane, do departamento de design, tem sido assim uma parceira de trabalho bem importante. E a questão financeira, porque todo jogo ele implica
mesmo um jogo analógico, ele precisa ser impresso, as cartas precisam ser impressas. Se você desenvolve um jogo digital, você precisa de um programador. Então esse tem sido um dos desafios, a questão da verba para o desenvolvimento dessas tecnologias. Então muitas vezes a criatividade esbarra na falta de dinheiro. Além de aprender sobre isso, eu acho também a questão da avaliação dessas tecnologias. A gente foi construindo ao longo dos anos um procedimento para avaliar questões como usabilidade, o engajamento produzido pelo jogo, porque um jogo educativo, geralmente as pessoas entendem o jogo educativo como algo chato. Por quê? Porque ou ele ensina ou ele é divertido. No LADEG, o que a gente quer é criar jogos que ensinam e que sejam jogos divertidos. Então são jogos que a criança deveria gostar de jogar, independente de aprender ou não uma habilidade. Então a gente avalia tudo isso ao longo desse processo. Então, se está fácil para a criança manusear esse jogo, se ela entendeu as regras desse jogo, o que ela achou desse jogo, se ela achou bonito, se ela achou interessante, o quanto esse jogo engaja, o quanto ela fica nesse jogo e não pede para parar ou para jogar outro jogo. A gente avalia também se a criança jogando uma vez, se ela vai querer jogar de novo esse mesmo jogo. Essa é uma medida também que a gente tem. Então, no LADEG, a nossa preocupação não está só no desenvolvimento de uma tecnologia, mas de uma tecnologia embasada em princípios e conceitos da análise do comportamento e avaliada por meio de estudos com delineamentos bem estruturados, a fim de entender não só se esse jogo ensina, mas se ele engaja, se ele é fácil de ser usado em termos de mecânica e se as crianças querem jogar esse jogo mais de uma vez. Os estudantes de hoje, as crianças de hoje, os aprendizes de hoje não são mais os aprendizes de 20, 10 anos atrás, nem de 5 anos atrás, eu diria. Então, muitas mudanças têm ocorrido em termos de desenvolvimento de tecnologias. Então, nós, cada vez mais, precisamos acompanhar essas mudanças. Eu penso que ao desenvolver tecnologias como os jogos, por exemplo, a gente pode estar ensinando habilidades, repertórios, nós podemos estar ensinando as crianças de uma forma mais divertida, mais engajadora e, consequentemente, isso vai ter efeito em termos de aprendizado. Para os estudantes que chegam e que vão desenvolver, aprender a lidar, aprender a elaborar, a desenvolver e avaliar a tecnologia é bastante importante, porque essas tecnologias podem ser usadas em diferentes contextos, na clínica, nos hospitais, nas escolas, então a depender do comportamento que você vai trabalhar. Então, para um estudante de pós-graduação, para um estudante que vai estar na prática ou mesmo que vai orientar outros estudantes, é importante que ele tenha esses conhecimentos, né? Desde como eu penso, quais são os objetivos daquela tecnologia. Então a gente tem todo um trabalho para pensar no que a gente quer de fato ensinar, quais são os objetivos que a gente quer alcançar com aquela tecnologia, até toda a parte de desenvolvimento que passa aí pela área do design, depois como avaliar essa tecnologia para que ela possa chegar a quem é de interesse de fato, como uma tecnologia que produz mudanças que a gente entende aí no sentido da melhora, né? Mudanças que sejam interessantes para quem fará uso dela. Muitas vezes os jogos são desenvolvidos por pessoas que não têm nenhum conhecimento da análise do comportamento, dos princípios, dos conceitos da análise do comportamento. Eles são feitos geralmente com a finalidade de entretenimento. Então a pessoa usa o jogo, usa aquela tecnologia para se divertir. Quando você desenvolve um jogo educativo, é extremamente importante que você não só que ele não só tenha essa função, mas que ele seja capaz de ensinar
aquilo que você deseja que ele ensine. E nesse sentido, nessa direção, a gente tem um conjunto enorme de conhecimento da análise do comportamento extremamente útil e importante, que pode ser usado e que tem sido usado no LADEG para o desenvolvimento dessas tecnologias. Todos os jogos que nós desenvolvemos, eles são avaliados. Esse processo não é um processo muito rápido, porque a gente desenvolve um protótipo, testa o protótipo, faz mudanças nesse protótipo, testa novamente. Então a gente começa desde testando com as pessoas do próprio laboratório, todo mundo joga, depois a gente dá ideias, realiza mudanças nesse material, aí a gente passa para um grupo de pessoas pequeno, para quem a gente destina ou pretende destinar esse jogo. Então vamos imaginar o Abraquedabra, que é um jogo que tem por objetivo o ensino de leitura e escrita por meio do procedimento de CRMTS. A gente começou o desenvolvimento desse jogo, nós jogamos, implementamos mudança no jogo, depois nós passamos isso para um grupo de crianças pequeno, essas crianças usaram o jogo, aí nós tivemos os resultados, com base nesse resultado procedemos mudanças, ampliamos o jogo, incluímos, por exemplo, no início a gente só trabalhava com dissílabos simples, depois a gente incluiu complexidades da língua, como os dígrafos, encontros consonantais. Uma vez tendo feito isso, a gente testou novamente esse jogo, depois a gente testou com diferentes populações, como crianças com deficiência intelectual, nós estamos testando agora com crianças com diagnóstico de TEA, então é todo um processo até que a gente diga, não, agora parece que ele pode ser interessante para essa população, com essa idade, com esse perfil, porque é assim que tem que ser, né? Em termos de experiências, a gente teve experiências muito interessantes, desde do Abraquedabra, que nós íamos para a escola e as crianças ficavam na porta da sala, porque nem todas podiam participar da pesquisa, então elas ficavam na porta da sala querendo participar, querendo jogar, né? Enfim, geralmente, dificilmente uma criança se recusa, ou ela não quer jogar, ou ela diz que o jogo é chato. Muito pelo contrário, as nossas experiências com jogos, com as nossas tecnologias de modo geral, têm sido muito positivas, né? As crianças se engajam, querem jogar. Eu tive uma criança uma vez que a gente estava jogando, era o Abraquedabra. Eu me virei e quando eu voltei ela estava lambendo o tabuleiro, né? Ou crianças que jogavam e depois diziam assim, tia, quando que vai estar na loja para a gente comprar esse jogo? Então são experiências interessantes e divertidas. E trabalhar com crianças, trabalhar com jogos é muito divertido, é muito gostoso. No LADEG a gente tem vários jogos, não são só os que eu trouxe aqui. O primeiro deles foi o Abraquedabra, inicialmente usado para ensino de sílabos simples. Hoje a gente trabalha com dificuldades, então nós acrescentamos uma nova trilha, um jogo de trilha, tá certo? E visa o ensino de leitura e escrita de palavras, por meio do procedimento de CRMTS. Então, a criança, para ganhar o jogo, ela precisa fazer essa composição. Ela precisa ter a palavra impressa, a figura e compor a palavra a partir das letras que são disponibilizadas. Um outro jogo é o Cestinha Mágica. Esse jogo foi desenvolvido em colaboração com uma estudante minha da pós-graduação, a Mariana Panosso, e o objetivo dele é trabalhar questões relacionadas à seletividade alimentar. Então, o que a gente espera ao final, né, depois da criança jogar o jogo, é que ela seja capaz, assim, de selecionar comidas mais variadas, colocar comidas mais variadas no prato. Um outro jogo, que foi um dos primeiros aí desenvolvido por nossos estudantes, foi esse aqui, que é o Espião. Ele foi desenvolvido pela Isadora Percos, que também no mestrado dela,
Esse jogo teve desdobramentos. A gente começou como espião. Ele é um jogo de trilha, mas não tem rolamento de dado, né? A criança vai escolhendo cartas. A função desse jogo, o objetivo principal é trabalhar bullying, né? Questões relacionadas ao bullying escolar. Depois que a gente testou esse jogo com um grupo de crianças, nós desenvolvemos um segundo jogo, que daí é o Basquete Sem Bullying, que eu não trouxe aqui porque eu tô sem, alguém deve estar usando, mas o tabuleiro do Basquete Sem Bullying é um tabuleiro que é uma quadra de basquete. As trilhas são, na verdade, jogadas ensaiadas do basquete. Tem 2 cestinhas de basquete com locais específicos que, se o peão da criança chegar, ela pode tentar fazer um arremesso. Então ela usa uma catapulta com uma bolinha e ela tenta fazer um arremesso. E a gente desenvolveu esse jogo com essa mecânica porque a gente percebeu, por exemplo, que um dos problemas do espião dizia respeito ao não querer jogar mais esse jogo depois de algumas vezes, de ter jogado algumas vezes. Ele não dava muito essa imprevisibilidade que é legal nos jogos. Então a gente desenvolveu o Cestinha Mágica, mas hoje a gente tem outros jogos, alguns digitais, como por exemplo o Carrala, que está sendo desenvolvido pela Patrícia Eiter e a Poliana Sanches, ambas alunas do programa, para trabalhar empatia. Nós temos a Lília Maza, do programa também, que é doutoranda, que está trabalhando com um jogo, Educasex, que é um jogo para ensino de educação sexual. Nós temos a Karina Sinel, que está usando uma versão do Abraquedabra para trabalhar com crianças com TEA, ensino de leitura e escrita para crianças com diagnóstico de TEA. A gente tem desenvolvimento de manuais. Uma das minhas orientandas, a Daiane Zanqueta, está desenvolvendo um manual para árbitros para trabalhar comportamentos de fair play. Recentemente eu tive uma doutoranda, ela concluiu recentemente o doutorado e ela desenvolveu um manual para trabalhar comportamentos relacionados ao trânsito, ao ensino, para trabalhar com instrutores de trânsito. A gente tem atualmente, eu estou com uma mestranda a Joana, que quer desenvolver um material para ensino de técnicos, de modalidades individuais, ensinarem metas para seus atletas, trabalharem com metas. Então, assim, essas são algumas das coisas. Além disso, a gente tem livros infantis, que foram desenvolvidos em colaboração com a professora Verônica, por exemplo, com o pessoal da Universidade Federal de São Carlos. O último foi o Fufa Formiga, que é um livro em colaboração com o pessoal de São Carlos, que visa o ensino da matemática, né, de comportamentos aí matemáticos. A gente tem um jogo que rendeu vários estudos, que foi desenvolvido pela Gabriele Gris comigo, que é um jogo digital para ensino de subtração, adição e multiplicação, né, que é o Corsan. Nós desenvolvemos um jogo também para ensino de habilidades pré-aritméticas em colaboração com o professor João do Carmo, da Universidade Federal de São Carlos. Então, assim, a gente tem várias coisas sendo desenvolvidas no LADEG, vários materiais, né, não só jogos. Se você tem interesse de trabalhar desenvolvendo tecnologias comportamentais, inclusive jogos, que podem ser usados em diferentes contextos, se você gosta da análise do comportamento, o LADEG é um espaço muito legal para você vir e soltar a sua criatividade. Então, se você gosta da análise do comportamento, quer desenvolver tecnologias, entende que por meio da análise do comportamento isso é possível, vem trabalhar com a gente no LADEG, vem para o nosso programa de pós-graduação.